que faz uma pessoa ser especial na nossa vida? Puxa, se é uma pessoa que tem tanta profundidade nas coisas que ela diz, as coisas que ela diz são tão belas, ela consegue tocar exatamente naquele ponto que eu preciso ouvir. Ela tem uma capacidade de analisar a vida de uma maneira muito bonita. Ela tem uma capacidade de responder às dificuldades da vida de uma maneira muito digna. Você percebe que aquilo que gera laços profundos de amor são coisas profundas, não estão à flor da pele. Ninguém gosta nem desgosta de alguém por detalhes da vida, detalhes superficiais. Fulano tem tal cor de pele, como assim? E daí? Isso é um detalhe. Fulano tem tal orientação sexual, isso é um detalhe. Isso não cria nem desata laços. Ninguém se une a ninguém por causa dessas coisas, nem se desune. Chega a ser um pouco cômico. Se você considerar, não sei se vocês já viram isso, um Pantone de todas as cores de pele do ser humano, você vai ter que determinar a partir de que ponto começa a ser superior e inferior. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Imagina que essa pessoa que está aqui na fronteira toma um pouco de sol, ela automaticamente se torna inferior. Isso é de uma falta de fundamento absurdo, absurdo. E essas coisas não atam laços, nem desatam. O que ata laços entre nós é aquilo que somos em profundidade. Se diz que todo homem profundo não é preconceituoso. Preconceito é sinal de superficialidade. Aquele que está à flor da pele, ligado a detalhes da vida do outro, que deveriam ser simplesmente detalhes que diz respeito só a ele. Não teria nada a ver comigo isso. Tá? E esse foco nesses detalhes significa que ele só vê isso. Ele não vê nada além disso, ou seja, um homem superficial. E esse homem superficial não é capaz de atar laços profundos com quem quer que seja. Quem conhece a si mesmo, ao outro e à vida com um mínimo de profundidade, rompe a película superficial do preconceito. Exatamente isso. Quem tem vida interior, quem tem o hábito da reflexão, quem tem o hábito de buscar entender o ser humano partindo de si próprio, esse não vai ser preconceituoso. Ele sabe o que é válido, o que importa, o que faz diferença. Preconceito econômico, isso é uma outra coisa interessante, né? Uma pessoa se considerar melhor do que o outro porque tem melhores condições econômicas. É bastante curioso, porque se você considerar na história da humanidade, estatisticamente falando, as pessoas que fizeram diferença, que fizeram grandes inventos, grandes obras de arte, que fizeram coisas dignas de nota, a grande maioria não eram pessoas dotadas de grandes recursos materiais. Ou não é verdade? É verdade. Maciçamente houve alguns extremamente destituídos de bens materiais, como por exemplo Epíteto, que era um escravo, não era dono nem de si próprio. Ou seja, o que significa alguém ter um valor no bolso, um valor financeiro no bolso? Se isso te valoriza, significa que o valor é do dinheiro que está no seu bolso e não seu. Isso não tem nada a ver com você. É o valor das coisas que você possui, não teu. Sem elas você não é nada. Portanto, é mais uma discriminação que é absolutamente absurda e infundada. Nunca foi baseado nisso que o homem fez história. O homem fez história a partir de valores reais, valores humanos, e não valores financeiros. Portanto, isso não te facilita ter valor. Isso não te dá vantagem do ponto de vista de ter valor humano. Tá? São meras conjunturas superficiais e altamente mutáveis, inclusive. O que me faz pensar que as minhas ideias são superiores às dos outros? Imaginem vocês uma pessoa que busca a verdade. O que é a verdade, hein? O que é a verdade? Imaginem vocês que as coisas, elas têm um valor em si, têm uma existência em si, independente do que você pensa delas ou do que você projeta nelas. Imaginem um universo em que não existisse o ser humano. Ainda assim as coisas estariam aqui e teriam um sentido, teriam um valor, teriam uma essência. As coisas têm um valor em si, não somos nós que criamos as coisas. Querer saber o valor em si das coisas e não querer que elas sejam o nosso retrato, nossa projeção sobre elas, é a busca da verdade. Não sei se vocês percebem, mas isso é constante. Eu projeto aquilo que eu gosto, aquilo que eu desgosto, aquilo que me agrada e me desagrada no meu julgamento das coisas. Então, quando as coisas parecem com aquilo que eu gosto, eu considero que elas são boas. Quando não parecem com aquilo que eu gosto, eu considero que elas são más. Eu não vejo as coisas. Eu vejo o meu reflexo projetado nas coisas. Somos tão superficiais que cada um inventa uma verdade segundo seus gostos e seu ponto de vista, segundo os seus caprichos. Ter amor à verdade é querer saber o que as coisas são em si, independente de eu me projetar nela. Lembram daquela passagem daquela música de Caetano Veloso, que ele diz que Narciso acha feio o que não é espelho? E nós somos assim, aquilo tudo se torna um espelho nosso.
As coisas são superiores e inferiores porque eu gosto ou desgosto, sendo que eu nem tenho um gosto tão bom assim, mas eu julgo o mundo a partir disso. E tudo vira minha sombra. O que as coisas são? Em si, independente da minha projeção sobre elas. Essa grande curiosidade de querer conhecer a essência das coisas em si, sem que eu me espelhe nelas. O que é a vida? O que é o tempo? O que estamos fazendo aqui? Qual é o sentido de cada coisa que está aqui? Onde queremos chegar com tudo isso? Há pessoas que têm uma sede muito grande de encontrar essa verdade. A natureza filosófica é uma natureza do amor à sabedoria, amor à verdade. De querer buscar e entender as coisas como elas são, e não fazendo delas uma projeção minha. Se você tem amor à verdade, a gente poderia talvez dizer que aquele que avançou um pouco mais em direção à verdade está numa condição um pouco melhor do que aquele que avançou menos. Se é que a gente poderia mensurar isso, não sei como mensuraria. Agora, a maioria das pessoas que se sentem donas da verdade não estão nem aí para a verdade nenhuma. Nunca pararam para pensar o que as coisas são em si, nem estão interessados nisso. Eu coloquei essa expressão aqui. Não tente me provar que teu pensamento tem fundamento. Eu não creio em fundamentos. É mais ou menos isso. Por que tal coisa é assim? Por que tal grupo não tem valor? Porque eu acredito que não tem. A sua crença é baseada em quê? Não interessa. A minha crença é baseada naquilo que eu penso. E acabou. Mas vamos discutir, vamos ver os fundamentos da sua crença. Não interessa. Não quero saber o que são fundamentos. Interessa que eu penso assim e acabou. Não é mais ou menos por aí? Se você disser, bom, isso não tem a ver com a verdade. Não existe verdade. Cada um tem a sua. Esse tipo de pensamento torna a vida caótica. Absolutamente caótica. O homem que tem humildade e acredita que as coisas existem em si, independente dele, e quer chegar perto do mistério das coisas, evidentemente não vai ser um homem que vai discriminar, que vai construir bases falsas para julgar as pessoas. O que eu mais acho curioso é isso, é a história do não sei, nem quero saber e tenho raiva de quem sabe. Eu não sei o que é a verdade, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não existe para mim. Existe a minha opinião e ela é absoluta. Verdade, cada um tem a sua. Tá? E não existe nada de absoluto no mundo. Portanto, a minha verdade vale tanto quanto a tua. Não quero saber dos fundamentos do teu pensamento. Eu não estou nem aí para fundamentos. Eu acredito nisso e acabou. Vamos e venhamos, sejamos bem corajosos. Isso é ou não é a base do pensamento no momento histórico que a gente vive? Você encontra muitos verdadeiros buscadores da verdade, despojados de vaidades e de egoísmo. Isso é muito comum de encontrar. Quando uma pessoa diz, eu amo a verdade, tanto uma pessoa contemporânea minha como uma pessoa histórica, eu me admiro. Nossa, que maravilha. Esse deve ter quebrado a bolha do seu egoísmo e da sua vaidade. Porque amar a verdade significa eu sair do meu hábito personalístico de tingir as coisas conforme o que eu gosto. E comecei a procurar o que as coisas são em si. Isso é raro. E isso é a base do preconceito. Se tivéssemos algum amor à verdade, não existiriam preconceitos. Que aí teremos um fundamento comum no nosso pensamento, que é a essência das coisas à nossa volta. Capacidade que temos de avançar conhecendo o mundo como ele é e não como nós o projetamos. Se tivéssemos isso em comum, não haveria preconceito.